John Paul DeJoria é um grande exemplo do poder do empreendedorismo. O empresário literalmente deixou uma vida de sem-teto para se tornar bilionário. Tudo começou com uma ideia relativamente simples, coragem e persistência. John Paul Jones DeJoria nasceu em 13 de abril de 1944 em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Filho de imigrantes, sua mãe era grega e seu pai italiano, e ambos foram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Porém, o casal não permaneceu junto por muito tempo, e a separação dos dois culminou no abandono de John por parte de seu pai quando ele tinha apenas 2 anos. Devido à ausência do pai, sua mãe teve de se desdobrar para garantir a subsistência dos dois. Ainda assim, desde a infância, John Paul ajudou a mãe a conseguir dinheiro para manter o lar da família. Ele conta que aos 7 anos vendia vasos de flores. Aos 9, cartões de Natal, flores, doces, entregava jornais e tudo mais que pudesse gerar um dinheiro extra. Durante sua adolescência, sua mãe entendeu que não podia mais submeter o filho àquelas condições e o levou para um abrigo público, em que ele pôde ter assistência social e uma estrutura que lhe provesse o básico. Na escola, ele sempre apresentou dificuldades. Ele conta que, em um determinado momento, seu professor de matemática lhe afirmou que ele nunca teria sucesso na vida e que ele nunca serviria para nada. Sem enxergar um futuro melhor, John Paul se envolveu com vários grupos de moradores de rua e passou boa parte de sua adolescência andando com os mais diversos grupos de rua. Sem estrutura ou valores familiares, ele conta que aqueles grupos foram muito importantes em sua vida, pois lhe deram uma sensação de pertencimento que até então ele nunca havia desfrutado. Ainda assim, cansado de uma vida sem perspectiva, ele decidiu se alistar para a Marinha Americana e por lá serviu durante 2 anos. Dispensado da Marinha, ele sonhava em se tornar dentista, mas não pôde se dedicar por conta dos altos custos da universidade. Além disso, por ter estudado sempre em escolas públicas e por ter tido dificuldades na vida acadêmica, ele não se habilitava para conseguir uma bolsa de estudos. Dessa forma, ele passou os anos seguintes pulando de trabalho em trabalho. Nesse período, ele trabalhou como faxineiro, frentista e posteriormente como vendedor de seguros e também vendedor de enciclopédias Collier de porta em porta. Além de trabalhar desde cedo, ele também formou família ainda muito jovem e se tornou pai aos 20 anos de idade, logo após deixar a Marinha. 2 anos depois, a história foi semelhante. Sua esposa o largou e ele se tornou o único responsável pelo filho de apenas 2 anos de idade. Para completar, ele vivia uma vida financeira conturbada, e a única coisa que lhe restou foram as roupas e um carro velho. Vale lembrar que nos Estados Unidos os carros são consideravelmente mais baratos do que no Brasil, principalmente quando comparados à renda da população local. Orgulhoso, ele decidiu não pedir ajuda para amigos ou familiares, e nesse período ele conta que recolhia latas e garrafas vazias e trocava por arroz, batata ou por latas de sopa pronta. Mesmo com esse conjunto de dificuldades, ele conseguiu se reerguer e voltou a prover o básico para o filho, trabalhando fortemente como vendedor de porta em porta. Porém, a vida continuou dura para John e seu filho. Nos anos seguintes, ele somente ganhou dinheiro para sobreviver, e em 1980 estava novamente sem esperança e praticamente sem dinheiro. Novamente, ficou desabrigado, e somente contava com um automóvel com mais de 20 anos na época, e praticamente sem valor comercial. Mesmo se vendesse o veículo, ele ficaria sem onde morar, e também sem uma forma de se locomover para realizar vendas de porta a porta. Porém, dessa vez, o futuro empresário tinha um sonho e um amigo que tinha a esperança dos dois. Esse amigo era Paul Mitchell, um cabeleireiro escocês que também já acumulava fracassos na vida. Depois de migrar para os Estados Unidos, ele também já tinha tentado lançar sua própria marca de cosméticos, mas não teve êxito. Os dois haviam se conhecido quando John Paul trabalhou para a empresa de cosméticos Redken, mas foi demitido da empresa. A partir da experiência, DeJoria já havia conhecido bastante sobre a indústria e sobre as imensas possibilidades que lá existiam. Ainda assim, da união dos dois, surgiu a ideia de criar um shampoo para os cabelos femininos a partir de uma fórmula desenvolvida por Mitchell. O produto era inovador e continha uma mistura que até então era exclusiva dele. Além disso, ele seria vendido somente para cabeleireiros e profissionais do ramo, nunca direto para os consumidores.
O objetivo era demonstrar que o produto tornava a vida dos profissionais mais fácil e, ao mesmo tempo, dava resultados excelentes para as clientes. E como Paul Mitchell era cabeleireiro, ele sabia muito bem o que fazia, e o casamento estaria completo com a junção das habilidades de vendas de DeGioia. E dessa forma, os dois reuniram todo o dinheiro que tinham e pediram empréstimos para conhecidos, resultando num total de $700 para abrirem em 1980 a John Paul Mitchell Systems. Não há descrição sobre o valor exato que cada um contribuiu. Mas, com o produto em mãos, John Paul deu início às vendas, batendo nas portas dos salões da cidade, apresentando o produto e tentando conquistar os primeiros clientes. O esforço inicial era feito 7 dias por semana, de manhã, de tarde e de noite, praticamente com descanso só para dormir. Sobre o período, DeGioia compartilhou com a revista Entrepreneur. Quando 10 portas são batidas na sua cara, vá para a porta 11 com um sorriso no rosto. Você deve ter o mesmo entusiasmo na porta 1 e na porta 100. De venda em venda, DeGioia conseguiu um lar, e enquanto isso, Paul Mitchell conseguiu caixa para continuar produzindo novos produtos, sempre com foco na satisfação do artista capilar e do cliente ao mesmo tempo. Segundo DeGioia, o segredo de qualquer negócio é criar um produto que seja capaz não só de satisfazer o cliente, mas que seja capaz de fazer com que ele o compre novamente e indique aos amigos, o que ele chama de reorder business. Com esse mantra, os produtos da empresa imediatamente se tornaram os preferidos dos salões locais e virou motivo de conversa entre os cabeleireiros. Todos eles queriam usar os produtos da marca. E desde aquela época, a empresa criou uma política que décadas depois seria revelada ao público. John Paul Mitchell só vende para profissionais. Se você encontrar nossos produtos em lojas de varejo, não compre, pois é uma fraude. Fortes em suas convicções, os dois conseguiram conquistar uma clientela fixa, mesmo assumindo que não foi nem um pouco fácil. Segundo ele, se fosse uma empresa um pouco maior, eles teriam declarado falência diversas vezes no primeiro ano. De toda forma, nos anos seguintes, a estratégia de venda exclusiva para os salões deu certo, e a empresa passou a crescer de forma quase exponencial ano após ano, sempre criando novos produtos para o mercado profissional. Em apenas 10 anos, a empresa alcançou o faturamento de $100 milhões. Apesar do sucesso, o amigo Paul Mitchell descobriu um câncer no pâncreas em 1988 e veio a falecer um ano depois. Em seu lugar, seu filho Angus assumiu o papel do pai na companhia. Em homenagem ao amigo, John Paul criou uma escola de treinamento para cabeleireiros, a Paul Mitchell Schools, que conta hoje com mais de 100 unidades nos Estados Unidos. Na mesma época, o empresário também criou outra empresa, a Tequila Patron, uma empresa de destilados que hoje é uma das maiores empresas do ramo em todo o mundo. O carro-chefe da companhia são as tequilas produzidas em uma fazenda ambientalmente sustentável no México. Além da destilaria, ele se tornou sócio da empresa e casa de shows House of Blues. Atualmente, a John Paul Mitchell Systems vende mais de $1 bilhão em produtos de beleza em todo o mundo, ano a ano, atendendo mais de 150 mil salões. Já a Patron Tequila foi vendida para Bacardi em 2015 e vende mais de 2 milhões de caixas por ano. Além dessas empreitadas, o empreendedor também está envolvido em negócios com a Harley-Davidson e companhias de petróleo, diamantes, tecnologia de comunicação, navegação, entre outros. Por conta de todas essas iniciativas, a sua fortuna hoje é avaliada em $3,1 bilhões, segundo a revista Forbes, o que faz com que ele literalmente tenha deixado de ser sem teto e se tornado um bilionário. Ele também se tornou uma personalidade pública e já participou de alguns filmes e é figura eventual no reality show Shark Tank, em que ele investe em algumas pequenas empresas do programa. Ele também é a estrela do documentário Good Fortune, que mostra as diversas ações filantrópicas que ele e sua esposa realizam em todo o mundo. Conhecido como um grande filantropo, DeGioia já fez diversas doações para causas em todo o mundo e firmou ao lado de Bill Gates e Warren Buffett uma promessa de doação da maior parte de sua fortuna para a caridade após sua morte. Segundo ele, não há sucesso se o retorno não for compartilhado com o mundo. Por conta disso, John Paul DeGioia possui uma das histórias mais incríveis entre os empreendedores mundiais, e sua trajetória é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal.
Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.